Fala galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Hoje a gente vai aprender a fazer esse glitch. Glitch nada mais é do que um ruído digital, só que para você alcançar esse resultado você tem que levar em consideração alguns pequenos detalhes que eu vou passar para você aqui. Esse tutorial eu tô trazendo graças a todo mundo que comentou e deu like no meu último tutorial, que eu pedi pra galera, pô, se tiver interessado no tutorial de glitch, comenta aqui embaixo, eu vi que muita gente tá interessada. Outra coisa também, eu queria já te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho. Pelo que eu vi, metade das pessoas que assistem meus tutoriais não são inscritos. Não só porque vai me ajudar, mas também porque eu vou conseguir chegar até você de forma mais fácil. Ao invés de só você chegar até mim, eu vou chegar até você com as notificações. Lembrando, você tem que ativar o sininho. Bem, então vamos começar. Primeiramente, cara, são 3 elementos essenciais que você precisa considerar para você criar um visual de glitch. E depois desses 3 eu vou mostrar mais 2 que eu considero assim que são meio que extras, assim que nem sempre tem, mas que se você inserir vai ficar bem interessante também. Se antes desse tutorial você quiser fazer essa animação do título, eu vou deixar um card aqui em cima, mais ou menos, tá? Para você clicar aqui em cima, para você clicar e fazer essa animação. Bem, então o que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar exatamente essa animação, que é o título animado 01, vou pegar esse título animado e vou colocar numa nova composição, tá? Tá lá, beleza. Então aqui ele tá limpinho, sem glitch, sem skill, sem nada. Vamos lá, o primeiro elemento que todo glitch tem é nada mais, nada menos do que a distorção mapeada, né? Que a gente vai utilizar aqui o efeito chamado Displacement Map. Essa distorção mapeada ele vai fazer nada mais nada menos do que quebrar em algumas linhas o nosso elemento e distorcer na posição, seja horizontalmente ou verticalmente, vai distorcer cada fatia na posição. Tá? Para a gente alcançar esse resultado visual, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inserir um sólido, vou chamar aqui de fractal, apertei Ctrl Y para criar o sólido, e esse sólido aqui eu venho em Effect, Noise and Grain, e Fractal Noise. Primeiramente, o tipo de ruído vai ser block, tá? Complexidade vai ser 1, porque eu quero os blocos bem definidos. Eu quero aumentar bastante o contraste para a gente ter os blocos bem definidos em branco. E também, se necessário, ó, diminuir bastante o brightness, tá? Eu quero só alguns blocos. Além de eu ter só alguns blocos, eu quero que esses blocos formem como se fossem linhas. Então eu vou fazer isso através do Transform aqui, ó, tá vendo a escala? Essa escala aqui você aumenta e diminui no X e Y, então você precisa desabilitar esse Uniform Scaling, e aí só a largura, que é o Width, você aumenta. Só que o máximo desse slider não é o que a gente quer ainda, então eu vou clicar e arrastar no número, ó, até ele ficar bastante extenso. Olha lá, eu acho que mais ou menos assim funciona. E também eu quero que as linhas tem uma altura menor, tá? Agora, como que eu faço para calcular exatamente essa escala daqui? Bem, a forma como eu faço, eu chego aqui no fractal, boto 50% de opacidade e vejo onde que o meu elemento está. Eu gosto de botar pelo menos umas 5 instâncias aqui de linhas. Então você vê que o nosso elemento está aqui, certo? Então a gente tem uma linha pegando, 2, 3, 4, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 6 linhas, então eu vou diminuir um pouco mais para pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu acho que 5 linhas vai. E outra coisa também, eu gosto de deixar quebradinho em uma das partes, tá vendo que tem uma linha vindo daqui até aqui, e chega nessa linha aqui e muda de posição, então eu quero isso, tá? Então desse jeito tá legal, se você quiser melhorar isso aí, você pode diminuir exatamente a largura, tá? Aqui, ó, pode botar mais ou menos assim, tranquilo? Bem, eu vou diminuir só um pouco mais, vou botar 6 instâncias de linha, tá? Mais ou menos assim. Beleza. Tendo feito isso, vamos voltar com a opacidade para 100%, tira o olhinho, e agora aqui no título animado, você vai chegar em Effects, Distort, Displacement Map. Esse efeito é exatamente o que vai fazer com que você tenha ali um deslocamento mapeado baseado numa camada que tem esse mapa, que o mapa nada mais é do que a composição de branco e preto, e onde está branco ele vai distorcer e onde está preto ele não distorce. Basta chegar aqui no Displacement Map Layer, botar o nosso fractal. Aqui ao lado direito, você vai botar Effects e Masks. Se você estiver usando o After Effects mais antigo e isso aqui não funcionar, não tiver essa possibilidade aqui de colocar o Effects e Masks, você vai ter que criar uma pré-composição dessa camada, beleza? Bem, outra coisa, eu quero fazer uma distorção apenas horizontal, então eu vou chegar aqui no máximo vertical, botar 0, então pronto, a gente tem aqui, ó,
a nossa distorção vertical. Então é aqui que a gente vai trabalhar no nosso deslocamento mapeado. Outra coisa que eu quero fazer, eu quero chegar aqui no fractal e eu quero animar o Evolution exatamente para variar essas linhas durante o tempo. Então eu vou botar o olhinho, tá? E aí se liga só, vou botar mais ou menos quando começa, ó, mais ou menos aqui. Então, eu quero fazer com que a evolução, vou colocar um keyframe de evolução. Esse keyframe eu vou clicar o botão direito, toggle hold keyframe, exatamente para a gente mudar de valor só onde tiver o keyframe, para ficar mais travadinho, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pular em torno de 10 frames, a gente vai mexer aqui na evolução. Shift Page Down 10 frames, mexe mais, Shift Page Down 10 frames, e aí você vai fazendo isso, entendeu? Quantas vezes você quiser, para você criar aqui várias possibilidades, entendeu? Eu tô botando 10 frames, só que isso aqui vai ser personalizado, tá? Você pode botar, na verdade você pode e deve variar o ritmo disso aqui, tá? Então o ritmo é muito importante. Então, por exemplo, quando você tem um ruído, ele não faz um t, 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 t. Ele faz um t, 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 sabe? Então você tem que pegar esse ritmo, imaginar esse ritmo e tentar reproduzir aqui nos keyframes. Então, por exemplo, eu quero fazer, ao invés dele começar de 10 em 10 aqui, eu posso fazer com que ele comece de 5 em 5, mais ou menos, né? Então eu posso pegar esses dois e olha só. Então já mudou um pouco o ritmo, tá? Tum, tum. Aí aqui eu posso botar também, ó. Assim. Assim, entendeu? Ó. E aqui também, por exemplo, entendeu? E eu posso simplesmente, se eu quiser fazer novamente, eu posso dar Ctrl+C, Ctrl+V, que não vai atrapalhar em nada, tá? Esse daqui eu acho que eu vou botar mais próximo, pronto. Beleza. Eu acho que o ritmo ficou bem legal, vou tirar o olhinho. Agora vamos ver como é que ficou o ritmo ali. Bem, ainda não tá interessante porque agora eu vou fazer exatamente esse mesmo tipo de animação com toggle hold keyframe, exatamente nesse displacement máximo, né? Nesse deslocamento máximo aqui horizontal. Então vou colocar um keyframe nele, aperta U, ele também vai ficar em toggle hold keyframe. E aí, por exemplo, ó, eu posso dar uma estrondada onde eu quiser. Vamos supor, aqui posso chegar e botar bastante, ó, 90, entendeu? Então aqui pode começar em 0. E aqui mais ou menos eu posso botar 34, ó, então ó. E aí aqui eu posso voltar para 15, por exemplo, entendeu? E aí mais ou menos aqui eu posso voltar para 0, e aí depois volta para 50, entendeu? É sempre bom você dar uma variada para criar exatamente uma ilusão de caos, tá? Então não tem nenhuma ordem aqui, você vai fazendo no teu feeling. O grande lance dessa técnica da criação do glitch é que você tem a possibilidade de fazer o seu glitch do teu jeito, com o teu feeling, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, eu acho que já tá suficiente. Botar 0 no final, não vai ter nenhum, ó só. Olha lá. Tá? Então, ó, já começamos aí a ter algum resultado. Aqui eu acho que eu botaria 5 novamente. Tá? Pronto. Olha lá. Show de bola, show de bola. Então, esse aqui é exatamente o primeiro ponto, o primeiro elemento visual para você criar uma ideia de glitch, tá? Você poderia até deixar assim. Assim já é o suficiente para você, pronto. Já fiz ali uma pequena distorção, porque às vezes você quer fazer uma parada bem clean, bem light, e isso aqui já funciona bastante. Vamos para o próximo elemento que eu também acho que é importantíssimo, que é o seguinte. São as piscadinhas de visibilidade. Ou seja, essas piscadinhas nada mais são do que uma simulação de que está havendo ali algum curto-circuito, alguma falha na emissão da imagem. Então você pisca mesmo, entendeu? Tipo, de 100 para 0 opacidade, depois para 100. Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou chegar e vou inserir um layer de ajuste. Eu não quero fazer isso no nosso título animado, na composição, você vai ver por que mais para frente. Então aperta Ctrl Alt Y e aqui no Adjustment Layer você vai colocar um Transform. Então vem em Effect, Distort, Transform. E aqui, exatamente nessa transformação, a gente vai usar a opacidade. Então, coloca um keyframe de opacidade, aperta U. Ele também vai ficar em Toggle Hold Keyframe. Vou dar um zoom. Então, olha o que eu quero fazer. Eu quero fazer com que tenha um keyframe em 100%, aí Page Down 1, 2, 3. Vou botar 0, aí Page Down 1, 2, 3. Vou botar em 100 novamente. Lembrando que eu estou em 60 FPS, tá? 3 frames em 60 FPS significa 1,5 no de 30. Tá? Então, aqui, ó. Então, olha só, já rolou uma piscadinha. E aí, essa piscadinha, eu posso
colocar tipo 2 instâncias aqui, ó. Olha só como é que ele já dá uma estéticazinha, né? E eu posso chegar aqui na frente, mais ou menos aqui, boto de novo, ó. Olha lá. E aí eu posso voltar com esses daqui. Olha como é que fica bem interessante. E eu posso botar mais esses daqui no final, tá? Olha só. Então olha como é que fica bem interessante. Eu poderia até fazer o seguinte, vou botar esse aqui mais próximo daqui, ó. Pronto. Que aí, pô, aqui realmente rolam umas falhas. Beleza. Esse é o segundo elemento que eu vejo muito em glitch, que é exatamente essa piscadinha de visibilidade. Você vai ter a sua liberdade para fazer isso onde você quiser, quantas vezes quiser, mas lembrando que tem que ser algo sutil. Se você botar uma diferença aqui de 10 frames na piscada, não vai ficar legal, tá? Tem que ser algo bem... Beleza, esse é o segundo elemento. Vamos pro terceiro elemento que a gente sempre vê nos glitches. Esse elemento nada mais é do que o RGB Split. Se você não sabe o que é o RGB Split, nada mais é do que você pegar aquela camada, separar elas por canais vermelho, azul e verde, né, o RGB, e aí através do deslocamento da posição dos canais individualmente, você vai dar ali um visual bem legal de glitch. Então vamos fazer isso? Para fazer isso, você vai simplesmente fazer 2 cópias dessa camada do título, e aí cada cópia dela vai ter um efeito dizendo que ela vai ter só o canal X. Esse efeito se chama Shift Channel. Então você vem em Effect Channel, e aqui ó, Shift Channels. Nesse Shift Channels, como é que funciona aqui? Ó? Ele fala Take Red From, Take Green From, Take Blue From. Então você vai ter que fazer o seguinte, em cada camada você vai deixar um canal habilitado e todos os outros em Full Off. Então, por exemplo, esse daqui eu vou deixar só Red, aí os outros 2 vou deixar em Full Off. Vou dar Ctrl C, Ctrl V, e aí esse eu vou dar Full Off no Red, e vou botar esse aqui no Green. Aqui, ó, Green. E aí vou dar Ctrl V nesse último, e a gente vai deixar só o Blue. Aqui, ó, Blue. Beleza? E além disso, olha só, ele tá vermelho por quê? Eu tenho que fazer um blend de soma, né, de adicionar aqui nessas camadas, exatamente para ele fazer a junção desses 3 canais e voltar a ter a cor que era antes. Então eu vou pegar só esses 2 de cima e vou colocar ele em Add. Pronto. Tá? Então agora não aconteceu nada. Porém, é aí que começa a brincadeira. Eu vou selecionar todo mundo, apertar P, vou colocar um keyframe, também vou colocar o Toggle Hold Keyframe, então você pode pressionar o Ctrl Alt clicando no keyframe, ó, Toggle Hold. E agora a minha imaginação é o limite. Então eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, exatamente aqui, eu posso pegar esse canal daqui de cima, botar mais para cá, entendeu? E aí quando chega aqui, posso botar ele mais para cá e posso brincar com esse daqui também com verde, ó. E aí logo depois, lembrando que tem que ser algo bem sutil, tá? Então depois que ele pegou o verde, ele pode voltar para o inicial, Ctrl C, Ctrl V, ó. Então, olha lá. Aí, por exemplo, chegando aqui, eu posso usar esse, que é o azul, ó. Posso deixar ele levemente para o lado. Esse também, ó, mais ou menos assim, fica legal. E chegando aqui, eu posso dar uma estrondada maior. Só que eu não quero estrondar com verde, não. Eu quero estrondar com azul, ó. Aqui. E aí aqui a gente pode voltar novamente todo mundo. Ctrl C, Ctrl V aqui no primeiro keyframe para voltar como era antes, ó. Então, rolou aqui o RGB. E aqui a gente pode rolar o RGB novamente, só que aí vamos mudar, vamos mexer aqui no Y, por exemplo. Vamos fazer o azul vindo um pouco para baixo, o vermelho aqui um pouco para cima, ó, mais ou menos assim, tá? Ali, ó. E aí aqui eu já quero voltar. E eu vou voltar pegando aqui esse primeiro keyframe, ó. Eu vou deixar um azul de leve. E aí depois de terminar o azul aqui, mais ou menos aqui, eu posso pegar o azul, Ctrl C, Ctrl V. Pronto, voltou aqui ao normal, ó. Tranquilo? E aqui novamente eu posso chegar, enfim, e aí fica a sua criatividade, tá? O grande lance aqui é que cada um vai ter o seu próprio feeling do glitch criado, entendeu? Aqui eu posso botar um Y novamente, ó, para baixo, e aí, no final das contas, volta a ser como era antes. Então, Ctrl C, Ctrl V no primeiro keyframe, legal. Vamos ver como é que ficou, ó. Bem sutil. Tem algumas partes aqui que eu senti falta, ó. Por exemplo, aqui. Então, a gente pode dar uma estrondada.
também, às vezes, tá? Eu não gostei tanto dessa estrondada, não. Vou dar Ctrl Z. Vou dar uma estrondada aqui no Red, mais pra cá, assim, ó. Pra cá. Beleza. Pronto. Maneiro, né? Eu senti falta também aqui, ó. Então vou botar só um pouquinho. Pronto. Olha lá. Por exemplo, pegar toda essa galera daqui, só que não dá pra copiar todos esses keyframes aqui. Eu quero pegar toda essa galera e dar um Ctrl V aqui. Então talvez, dando uma piscadinha no final, ó. Termina com umas piscadinhas. Essas piscadinhas eu posso colocar um splitzinho, ó. Então tudo no Ctrl C, Ctrl V. Tá vendo, ó? Tá? Posso botar essa galera um pouco mais pra frente pra gente poder dar uma respirada, né? Olha lá. O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer com que toda essa galera comece um pouco antes pra pegar aqui o nascimento do X, ó. Legal. Show! Então, beleza. Esses são os 3 elementos que eu acho que praticamente todos os glitches têm. Agora a gente vai inserir mais alguns elementos, eu vou te mostrar mais 2 elementos, tá? O próximo elemento é o seguinte. Geralmente quando rola glitch, a gente tem uma queda no frame rate. Então a gente vai usar um efeito chamado Posterize Time. Então aqui no Adjustment Layer, a gente vai chegar em Effect, Time, Posterize Time. Aqui eu posso customizar qual é o frame rate da minha composição. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar em mais ou menos 15, tá? Olha só. Vamos dar um preview aqui. Olha como é que deu, né? Um outro toque. E você pode também, obviamente, colocar um keyframe no frame rate. Então, por exemplo, se você quiser chegar no final das contas aqui, ó, bem aqui, você mudar o frame rate para 60, novamente, você pode, tá? E aí ele termina ali com a movimentação suave, ó. Eu gosto muito desse efeito. A gente vê muito isso naquela animação do Sport TV, né? Então, que ele vem mais travadinho e no final ele dá uma suavizada, né? Olha lá. Show de bola. Eu vou ser sincero que gravando essa aula aqui eu tô achando demais, tá? Então isso é questão de gosto pessoal. Tem gente que gosta de botar um glitchzão boladão. Como se trata de texto, eu gosto de fazer algo até mais suave, entendeu? É muita questão de feeling. Isso que eu gosto dessa técnica de criar glitch na mão, é que cada um vai criar o seu próprio glitch no seu feeling, tá? Então esse é o 4º elemento, né? Então além daqueles 3, a gente tem esse elemento daí, que é exatamente a queda no frame rate do vídeo. E o segundo elemento, que eu acho que, pô, fica legal pra caramba, é o seguinte, é você fazer uma variação de escala. Então, por exemplo, você pode chegar aqui no Adjustment Layer mesmo, aqui no Transform, você vai botar um keyframe de escala, aperta U, e é o seguinte, vamos supor aqui que eu quero, vou dar Ctrl Shift H pra gente poder ver o que tá acontecendo, eu quero que mais ou menos aqui, ó, role um flicker de escala. Então, eu vou botar ele aqui, Ctrl Alt Click para ser Toggle Hold. E aí, coisa rápida, ó. 1, 2, 3 para frente. A gente pode botar uma escala alta. Bem alta mesmo, assim, ó, mais ou menos. Aí, 1, 2, 3, volta. Tá? Então, isso aqui dá um toque muito especial. Só que nem sempre só escala, tá? Às vezes essa escala rola, só que também com deslocamento de posição. Então, a escala com deslocamento de posição. Como a gente está aqui com efeito de transformação, a gente pode também botar uma posição. Aí aperta U, Ctrl Alt Click no keyframe. E aí, por exemplo, essa escala, eu quero que ela, pô, dá um flicker mais ou menos aqui, ó. Entendeu? E aí volta. Ali, ó. Tum. Olha só como é que dá um toque. E eu posso até brincar da seguinte forma. Depois dele estar aqui, eu posso fazer com que ele venha, ó. Vou dar Ctrl C, Ctrl V mais ou menos aqui. E eu quero que... Vamos ver aqui, ó, mais ou menos aqui assim. Eu quero que aqui ele esteja lá do outro lado, por exemplo, e com uma escala mais sinistra ainda, ó. Sei lá, uma parada meio assim. Eu tô testando, tá? Mas
Eu acho que ficou muito estrondado, eu posso diminuir essa escala. Mas aí você vê, cara, aqui, né? Posso até botar um pouco mais perto, assim, pra ser um depois do outro, ó. Olha lá. Então você vê que a junção, o grande lance do glitch é a junção de diversos pequenos detalhes de coisa de frame junto. Olha só, que maneiro, que maneiro. Tá ficando muito legal, tô gostando. Então eu vou dar mais um elemento. Então a gente já falou de 5 elementos, então eu vou dar mais um extra, tá? Então foram 3, depois 2, agora eu vou dar mais um extra. Então, se você tá gostando de todas essas dicas, de todo esse conhecimento que eu tô passando, já se inscreve no canal, dá um like e comenta aqui embaixo se você gostou ou não. E também comenta aqui embaixo o seguinte, fala pra mim se existem outros elementos que compõem o visual de glitch que eu não tô abordando nessa aula. Quero saber de você se tem algum outro elemento aí interessante que você pode trazer pra gente, beleza? Então vamos pro 6º elemento que eu acho legal pra caramba, que é o seguinte. Enquanto tá rolando esse glitch, seria interessante também ter algumas linhas. Muitas vezes nessa falha, nesse ruído digital, a gente vê umas linhazinhas rolando. Então se liga só o que a gente pode fazer. A gente pode simplesmente duplicar esse fractal, coloca aqui em cima, vou habilitar o olho dele e vou botar ele em screen. A gente acabou de colocar as linhas. Olha que interessante. Como é o mesmo fractal, ó, a distorção está acontecendo exatamente nessas linhas. Então o que eu quero fazer? Eu quero limitar essas linhas daqui, eu quero diminuir elas, entendeu? Então eu vou chegar aqui no Transform, na escala, eu vou diminuir ela bastante de altura. Opa! Assim, mais ou menos, entendeu? Eu vou aumentar bastante, porque eu quero uma linha pegando quase tudo, beleza? E aí se liga que eu vou fazer. Só em alguns pontos do tempo e do espaço eu quero colocar essas linhas. Então eu vou colocar uma máscara e essa linha aqui eu quero que role tipo mais ou menos assim aqui, ó. Mais ou menos aqui. Em alguns pontos eu vou chegar aqui, por exemplo aqui, ó, mais ou menos aqui. Eu vou aparar essa camada e deixar ela uns 3 frames. Eu vou aumentar também o seguinte, ó. Eu vou aumentar essa máscara e vou colocar também, ó, só essa linha daqui. Então, olha só que interessante. Eu até diminuiria mais ainda, ó, essa parte daqui, tá? Eu quero umas linhas bem de leve, tá vendo? Olha lá, tum. E aí vamos supor que você queira novamente colocar umas linhas para ficar mais interessante ainda, ó. Vou dar Ctrl D, ao invés de você clicar e arrastar, você clica e arrasta no aparo, exatamente para ele pegar uma outra instância lá da evolução. E também eu posso pegar essa máscara e variar de posição. Então eu vou botar mais ou menos aqui assim, ó. Pronto, pegar só essa linha. Olha lá. Olha só que legal. Beleza? E eu vou botar mais uma aqui, mais ou menos. Então novamente vou dar Ctrl D. Ao invés de clicar e arrastar, você vai dar uma parada. E também vamos movimentar esse amigão. Eu acho que tá rolando bastante aqui. Acho que eu vou pegar só essa galera daqui de baixo, ó. Aqui assim. Pronto. Vou botar mais alguns frames dele. Então, novamente também, isso aí você, obviamente, vai fazer aí a seu critério, tá? Você pode botar quantas linhas você quiser, mas olha como é que esse elemento deu um toque, ó. Bem, então é basicamente isso. Nessa aula a gente falou sobre 6 elementos que compõem o visual de glitch, os 3 essenciais e os 3 extras, que você pode dar um toque bem interessante, bem legal. E óbvio que aqui você pode botar uma sonoplastia, né? Pode dar um toquezinho interessante com uma sonoplastia, Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal. É muito importante você se inscrever no canal para você receber a notificação das minhas aulas. E não se esqueça, se você olhou aqui e acha que tem mais algum elemento interessante de glitch que eu não abordei nessa aula, comenta aqui embaixo. Tranquilo? Então é isso, galera. Aqui é o Pedro Aquino e nos vemos na próxima aula. Abraço!